vocês estão? Espero que bem. No vídeo de hoje eu quero ler um poema de minha autoria, que está presente neste livro aqui. Eu já cansei de falar para vocês. A Flor que Rompe os Muros, volume 3, coletânea poética, que eu tive a honra de organizar e editar, juntamente com alguns amigos, tá? Então, um livro belíssimo aí, que reúne 10 poetas marginais, tá? E compõe aí 100 poesias. E eu sou um desses poetas que compõem o livro, né? Eu tenho 10 poesias aqui e gostaria de ler hoje uma poesia para vocês, né? Então, o nome da poesia é O Aplauso dos Deuses. Está na página 73, se alguém já tiver o livro, até porque a gente vendeu vários exemplares agora na pré-venda. E a gente também ainda tem livros disponíveis, então se você ver esse vídeo e ficar interessado em comprar o exemplar, me manda uma mensagem que a gente entre em contato e a gente entrega aí em todo o território nacional, em todo o Brasil, só a gente conversar direitinho a respeito do frete, tá? Mas então, poema O Aplauso dos Deuses diz o seguinte: seguimos, portanto, mas sempre indefinitivamente. O amanhã não é mais o mestre. Sinto? O existir que rasga-me constantemente ainda ousa me perguntar se sinto? Direi, pois, o que, se não a verdade? Deveras, meu caro, sinto. Sinto a dor dilacerante do nada. Mas o nada, como diria Álvaro, que dói. Será então a dor o definidor da minha poética? Quem ousaria dizer que sim, quando ainda há em mim vestígios do Deus esquecido? Dionísio? Diga-me tu, Odista, só creem no divino os que o trazem em si? E essa partezinha final aqui, né, que são versos do poeta alemão, na verdade um poeta germânico, né, prussiano, porque quando ele viveu a Alemanha, como a gente conhece hoje, ainda não existia, mas só creem no divino os que o trazem em si. São versos do poema O Aplauso dos Homens, de Friedrich Hölderlin, né? Não sei expressar muito bem alemão, mas acho que acredito que seja isso. Friedrich Hölderlin, um dos maiores poetas de língua alemã. E, bem, eu escrevi esse poema em um momento em que eu estava lendo o livro chamado Rematar Clausewitz, que é um livro do autor René Girard. E estava em um processo bem interessante a respeito de relembrar e tentar redefinir a minha fé cristã. E é um processo muito semelhante com o que o Hölderlin passou, né? O Hölderlin nasceu em 1770 e morreu em 1843. E ele foi contemporâneo do Hegel, foi contemporâneo do Beethoven. E ele viveu um período muito interessante ali para aquela região da Prússia, né? Então, uma região em que ele viu a ascensão de Napoleão Bonaparte. Ele viu o mundo dele sendo de certa forma, destruído, assim, sendo, né, entrando em frangalhos. Então, ele viveu esse período e além disso também ele teve uma questão muito interessante a respeito da fé dele, né? Da fé cristã. Durante esse período, o período em que grandes poetas, grandes pensadores, principalmente alemãos, prussianos, mas de outros países também, estavam passando por um processo de certa forma, de rever os clássicos, né? Então, estavam se revendo muito da mitologia grega e muito uma tentativa de redefinir a fé cristã fora de uma ortodoxia, fora de uma questão dogmática, de um preceito muito certo, né? Então, o Hölderlin, de certa forma, ele embarca na Grécia. Então os poemas dele, se não me engano, o Hyperion e outros, são poemas em que ele embarca nesse mundo mitológico grego, esse mundo politeísta, né? E ao mesmo tempo ele procura uma figura e uma forma de encontrar o Cristo, né? O Cristo que seja um Cristo não definido nos preceitos religiosos da fé cristã. E é muito interessante porque ele acaba entrando então em como poderia dizer, um paralelo assim entre Dioniso, né, que seria o deus da loucura, o deus do vinho, que é o Baco, né, para os romanos, e o Cristo, que é muito uma questão que entram muitos filósofos, tanto, por exemplo, Nietzsche entra nessa questão, e outros poetas que vão, também poetas e filósofos que vão debater a respeito dessa questão, né? E o Hölderlin encontra assim um meio termo, eu poderia dizer, e uma face assim de Cristo muito interessante, né, a respeito de que o Cristo seria para a sociedade, para a civilização cristã,
muito do que Dioniso foi para a civilização da Grécia Antiga, né? E o poema dele, O Aplauso dos Homens, deixa eu pegar aqui, diz o seguinte, né? Esse poema aqui me serviu de inspiração para escrever esse. Diz o seguinte: O Aplauso dos Homens, né? O poema do Frederick Hölderlin, enquanto que o meu é O Aplauso dos Deuses, eu já explico. Diz o seguinte, o poema do Hölderlin: Não trago o coração mais puro, belo e vivo desde que amo? Por que me afeiçoáveis mais quando eu era altivo e rude, palavroso e vazio? Ah, só agrada turbo o tumulto das feiras. Devolva-se humilde, dobra-se humilde o servo ao áspero e violento. Dobra-se humilde o servo ao áspero e violento. Só creem no divino os que o trazem em si. Então esse poema, na verdade, o Hölderlin está falando um pouco dele, um pouco do processo em que ele viveu, né? Porque ele acaba vivendo 30 anos, se não me engano, 20 a 30 anos, fechado numa torre. Então ele passa por um processo de loucura, assim, poderíamos dizer, muito parecido com o que muitos filósofos e poetas vivem em determinado momento. Mas ele vive um processo de loucura mesmo, um processo de total isolamento. Mas depois ele acaba se curando desse isolamento, sabe? E esse poema está falando um pouco a respeito disso, né? Um pouco desse processo que ele viveu, quando ele fala: Não trago o coração mais puro, belo e vivo desde que amo? Por que me afeiçoáveis mais quando eu era altivo e rude, palavroso e vazio? Mas além de falar dele próprio, ele está falando a respeito de Cristo, ele está falando a respeito do Deus, né? Do Deus cristão, que Jesus, quando morre na cruz e vem ao mundo, está mostrando, né? Então, o Deus que não é aquele Deus velho testamentário, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que mostra que ele é amor, o Deus que mostra que ele é a não violência, que ele não propaga violência, que ele não propaga guerra, né? Então, totalmente diferente daquele Deus nacionalista, daquele Deus dos exércitos que a gente lê no Antigo Testamento, que o povo de Israel acreditava, né, que era Deus, e quando Jesus vem, ele fala: olha, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, ninguém conhece Deus. Esse Deus que vocês dizem adorar é um ídolo. Esse Deus que vocês clamam e chamam é um ídolo. Ele não é meu Pai, porque ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E eu estou aqui para revelar o Pai. Então Jesus vem para revelar quem é Deus. O Deus da não violência, o Deus do amor, né? O Deus da entrega. E esse poema está falando a respeito disso, né? Então está falando: não trago o coração mais puro, belo e vivo? Imagina Deus falando isso, né? Desde que amo, ou seja, desde que eu revelei que eu sou o Deus do amor e não o Deus do exército, presente no Antigo Testamento. Por que me afeiçoáveis mais quando eu era altivo e rude, palavroso e vazio? Ah, só agrada a turba o tumulto das feiras. Isso aqui demonstra muito interesse da humanidade, que não é um interesse no Deus real, no Deus que se mostra humano, um Deus de dor, né? Que Jesus, Deus se mostra um homem de dores, um homem conhecido das dores e do sofrimento. Ah, só agrada a turba, o tumulto das feiras. Então o ser humano só gosta daquela farra, daquela coisa, né? Dobra-se humilde o servo ao áspero e violento. Então ele está falando a respeito de Jesus aqui, né? Que dobra-se humilde dobra-se humilde o servo ao áspero e violento. Só creem no divino o que os traz em si, né? Então essa é uma pergunta que o Hölderlin na verdade afirma: só creem no divino os que o trazem em si. Então só quem tem o divino presente nele é que pode acreditar nele, né? Então neste poema eu estou falando um pouco a respeito disso, né? Estou passando por esse processo de tentar redescobrir e redefinir a minha fé cristã e tentando entender, né, desse vislumbre de Dionísio, que fala muito a respeito dessa questão dessa fé politeísta, e não apenas a fé politeísta, mas como a fé cristã deturpou quem Deus é, aquilo que Jesus veio trazer e veio dizer, né, porque ela acabou vestindo Jesus com as vestes de Dionísio, em certo sentido, né, tanto que o sacrifício e todas as questões dogmáticas da fé cristã estão embarcadas nessa vestimenta dionisíaca. E aí fala sobre isso, então seguimos, portanto, mas sempre indefinitivamente, né? Então, a respeito desse seguir, desse continuar caminhando, desse continuar vivendo, desse continuar andando, mas sempre indefinitivamente.
seja, não definindo mais as questões, né? O amanhã não é mais um mestre. Então, a respeito de uma questão de contemplar o hoje, de não viver pensando numa vida embasada apenas na questão de ir para o inferno e ir para o céu, né? Mas o amanhã não é mais um mestre. Sinto o existir que rasga-me constantemente. Ainda ousa me perguntar se sinto, né? Então, como a sociedade sempre coloca isso, né? Não só a sociedade, mas a vida e as pessoas, né? Tentando desqualificar a sua dor, desqualificar o que você sente, né? Tentando dizer, poxa, será que é realmente assim mesmo? Será que é isso que está passando, que está sendo colocado dentro da sua alma, né? Então, o existir que rasga-me constantemente. Ainda ouso me perguntar se sinto, se vivo, se eu percebo, se essas questões estão dentro de mim, né? Direi, pois, o que, se não a verdade? Então, ante as dores, as mazelas e as questões que a sociedade nos coloca, vamos dizer o que, se não a verdade, né? Deveras, meu caro, sinto a dor dilacerante do nada, mas o nada, como diria Álvaro, e aqui eu estou falando de Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa, como diria Álvaro, que dói, esse nada da pós-modernidade que dói, na não identidade, na não definição, porque a gente não tem mais modelos e padrões possíveis, né? Será então a dor o definidor da minha poética? Né? Então, essa questão de me ver um poeta muito sofrido, muito solitário e escrevendo versos muito sofridos. Então, será que a dor é o definidor da minha poética? Será que o que define a minha poética é a dor? Né? Então, essa pergunta. E aí, uma resposta que poderia ser: quem ousaria dizer que sim? Né? Quem ousaria colocar essa pedra, esse ponto final? Quando ainda há em mim vestígios do Deus esquecido. Então, quando ainda é presente no meu ser a presença de um Deus esquecido. Que Deus esquecido é esse? Que Deus é esse que a humanidade esqueceu? Dioniso? Né? Então, é esse Deus da loucura, esse Deus que traz muito um referencial de como o ser humano olha para a divindade, qual é o papel que o ser humano dá para a divindade, né? E aí, seria esse? E aí eu pergunto para o Hölderlin. O lírico aqui faz essa pergunta para o Hölderlin, né? Diga-me tu, odista, né? Diga-me tu, poeta, só creem no divino os que o trazem em si? Então essa dúvida dessa pergunta, essa pergunta que eu faço por Hölderlin, que afirma ela com tanta certeza no poema dele, o aplauso dos homens, né? E por que tem esse trocadilho? Eu faço esse trocadilho no título dos poetas, ou no título dos poemas. Porque o aplauso dos homens, então, o Hölderlin está falando a respeito dessa aprovação humana, né? Tanto pessoal dele quanto dessa divindade, né? Então, aquilo que os homens, os seres humanos aprovam, da turba, que só agrada a turba, o tumulto das feras. Então, o aplauso dos homens é respeito disso, da aprovação dos homens, né? Como ele não foi aprovado, não tem um círculo de poetas e filósofos que ele viveu, ali naquela Prússia do final do século XVIII, meio que rejeitou ele, né? Por essa tentativa que ele fez de assimilar Cristo e Dionísio ao mesmo tempo. Meio que rejeitou ele, né? Então ele está falando a respeito disso, né? Então, agora que ele ama, agora que ele é o poeta que encontrou o amor, né? Por que as pessoas meio que se fecharam para ele? Então ele está falando disso, a respeito da aceitação humana, né? E da aceitação humana para com a divindade também, né? Tanto que ele fala: dobra-se humilde o servo ao áspero e violento. Então Cristo, ele vem e ele não tenta mudar pela força, a compreensão que a humanidade tem a respeito de Deus, a respeito do Pai dele, mas ele se dobra humilde, né? E é esse ato de se dobrar humilde ao violento e ao áspero que constitui o que é a divindade, que constitui o que é Deus e o que é Jesus, né? É essa dobrar-se, é esse permitir-se entrar dentro do sistema humano para por meio dele destruí-lo, né? E o meu poema fala o aplauso dos deuses, por quê? Porque é como se houvesse, então, uma multidão de deuses, ou de espíritos, ou de, enfim, santos que estão nos assistindo, que é o que fala em Hebreus 13. E essa multidão que nos assiste, de certa forma, né, tá aí buscando. Então, está falando a respeito dessa aprovação divina, dessa aprovação... enquanto que o Hölderlin está falando de uma aprovação humana, eu estou falando de uma aprovação divina, né, de ter um Deus que te aprova, de certa forma, né? Que você olha e fala: poxa, eu estou agradando essa divindade,
seja Cristo, seja quem for. Então, o aplauso dos deuses. Então, essa aprovação, será que a gente está tendo ou não, né? Então, a partir do momento em que eu passei a negar a minha fé cristã, né, será que ponto está acontecendo? Que aplauso, que Deus está me aplaudindo, né? Então é isso, eu vou deixar esse poema aqui na legenda e vou deixar também um artigo para quem tiver mais interesse, mais vontade de aprofundar nessa questão, que eu faço uma comparação entre Dioniso e Jesus, eu entro a fundo nessa questão. Inclusive eu escrevi esse poema na época que eu estava escrevendo esse artigo, esse ensaio. Vou deixar aqui disponível o link para quem tiver interesse em se aprofundar no tema, tá bom? Mas então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter vindo até aqui. Um abraço forte, permaneça em paz e bem, tá? Espero que meu cachorro não tenha atrapalhado aqui, que eu tô aqui no quintal. E ele tava aqui o tempo todo pulando aqui, porque o vídeo não tá mostrando. Mas ele tava o tempo todo passando aqui. Deixa eu ver se eu mostro um pouco aqui pra vocês, rapidinho.